E aí, galera, tudo tranquilo, tudo beleza? Satisfação imensa estar com vocês, tá? Um assuntozinho bem interessante que nós vamos começar, que é falar sobre poluição, tá joia? E é um dos temas, né? Que é bastante comum cair no vestibular, no Enem, procura muito no Enem, tem caído sempre, tá certo? Nas revisões finais eu vou falar novamente, tá certo? Falar desses poluentes, né? E qual a sua ação que cada um tem no planeta, tá bom? Vamos lá. Primeiro, saber o que é contaminação, né? Contaminação nada mais, nada menos do que um ser patogênico, né? Que está presente em um determinado ambiente que vai causar doença, né? Tanto esse ser como substância, né? Que vai ser nociva ao ser humano. Então, o local que está contaminado, aquele local está com uma substância ou com um ser vivo, né? Que vai provocar mal, tá? ao ser humano, depende da sua concentração ou não. Tá? E o que é poluição? Poluição, na realidade, é uma alteração ecológica, tá? Ou seja, uma alteração na relação entre os seres vivos, né? Provocada pelo ser humano que prejudique, direta ou indiretamente, né? o nosso bem-estar, como também danos aos recursos naturais, como a água e solo, e impedimento às atividades econômicas, como a pesca e a agricultura. Prejudica também, não só prejudique direta e indiretamente o ser humano, tá, gente? Pode prejudicar também os seres, né? De tal forma, indiretamente, prejudicando os seres, prejudica a nós também, tá certo? E aí, como acho que vocês vem sempre esse tema poluição, 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 desde que vocês eram criancinhas, começaram a trabalhar a questão da poluição, né? E é um tema muito comum, tá? Está presente no nosso dia a dia, né? E aí nós vamos ver que essas alterações, né, no meio ambiente que provoque, né, prejuízo, né, direto ou indiretamente a nós, geralmente é provocado por nós. Tá? Na maioria das vezes é provocado pelo próprio ser humano. Ok? Então, a poluição ela é a liberação de radiações, vibrações, ruídos, substâncias ou agentes contaminantes em ambiente, prejudicando os ecossistemas biológicos dos seres humanos. Então, quando fala em radiação, tá certo? Aqui o material radiativo, vibração por movimento, por carro, ruído por som, substâncias, água, substâncias tipo mercúrio, petróleo, monóxido de carbono, né? Como agentes contaminantes do meio ambiente que traz prejuízo, tá, diretamente ou indiretamente a nós, tá certo? Que essa charge aqui é bem interessantezinha aqui tem um cara surfando, né? E junto com a onda vai vir todo tipo de lixo, né? Se a gente não tiver cuidado, galera, nós vamos ter isso aqui, tá certo? Eu tenho ultimamente, na época, por exemplo, agora no mês de março, abril, acho que em abril, março foi a pandemia, como teve o início da pandemia, em abril eu fui pescar, tá? E quando de repente a sonda, né, do barco começou a detectar um monte de peixe, um monte de cardume, eu fiquei louco. Quando eu olhei, era um monte de lixo, um monte de sacola, né? A chuva, né? Traz os sacos, plástico, todo tipo de embalagem lá, tinha flutuando, de sacola plástica, a embalagem de quentinha, a garrafa PET, a copo, tá? Pedaço de madeira, pedaço de plástico, isso aí tem coisa que nem para identificar, tá?
esse material cai dentro dos rios, nas grandes cheias, né? O rio vai desaguar no mar, leva lá para o oceano mesmo. Eu estava mais ou menos a uns 25 quilômetros da costa, a 30 quilômetros. E tinha uma grande quantidade de lixo. Tá? É muito triste, mas infelizmente, tá certo? Se nós não tivermos cuidado, tá? Se a população não se educar, daqui a um pouco tempo nós não vamos ter, tá certo? Nem o oceano para poder pescar e muito menos para tomar banho, tá certo? Quais são os fatores que causam essa poluição, né? A indústria, né? Desenvolvimento da indústria, né? Desde essa acentuada, né? Essa acentuação dessa poluição, né? Vem desde a revolução industrial, né? Principalmente com a queima dos combustíveis fósseis, crescimento da população de forma desordenada, tá? Como assim desordenadas? As pessoas constroem suas casas às margens dos rios, tá? Tiram toda a mata ciliar. Que é a mata ciliar? É aquela mata ou aquela floresta ciliar, é aquela mata que margeia, tá? Os rios e, consequentemente, tá, gente? Consequentemente, essa mata é retirada, a água, né, a chuva que vai para dentro dos rios levam, além de trazer poluente, traz também muita matéria orgânica e também solo, tá? E consequentemente vai assorear os rios e acaba matando os rios, tá certo? As principais ações antrópicas. Que são ações antrópicas? Ações que são de fora do ambiente, né? Atividade industrial, no caso a queima de combustíveis fósseis, a agricultura, no caso a agricultura, a questão do desmatamento, a questão do uso de agrotóxico, a questão do uso exagerado de adubação química. A pecuária também ela causa um dos poluidores, por conta que ocorre a formação da compactação do solo, porque o gado é pesado, além de produção de gás metano, que é prejudicial à camada de ozônio, a mineração, que forma grandes crateras, vocês lembram aí do Brumadinho, né, como a cidade ficou, e a queima de combustíveis fósseis também, tá certo? Pelos automóveis, okay? Tanto em automóveis como também pela atividade industrial. Principais tipos de poluição: nós temos a atmosférica, a hídrica, a do solo, a térmica, a sonora e a visual, tá? Vamos lá. Aqui, tá joia? Eu queria que vocês assistissem a esse vídeo, tá certo? É um videozinho de acho que 20, 22 minutos, que é a história das coisas, tá? Então, a chargezinha, tá? E vocês vejam aí da questão da extração, a produção até a venda, consumo e descarte. Todos os produtos de nossa vida afetam comunidades em diversos países. A maior parte delas longe dos nossos olhos, tá? Então, já é só para alimentar vocês a curiosidade desse vídeo. É muito bom esse documentário. Vocês vão ter uma noção, assim, noção assim não, assistam, fica melhor. Assistam, tá joia? Que vocês vão ter uma visão, vai abrir a visão de vocês, tá certo? Com uma realidade bem próxima de nós. Beleza? Vamos lá. A distribuição aproximada dos principais poluentes nas grandes metrópoles. Grandes metrópoles, São Paulo, Rio, Fortaleza, Recife, tá? O que acontece? Olha só. Então, 66% nós temos de quê? De monóxido de carbono. Olha só. Nas grandes metrópoles. 15,6% de hidrocarbonetos, 14% de óxido de nitrogênio, 2,5% material particulado e óxido de enxofre. Então veja, isso aqui é uma distribuição, tá,
aproximada da atmosfera, a composição da atmosfera das grandes cidades. Por quê? Porque lá, grande queima de combustíveis fósseis, tanto pela indústria como também pelos carros. Né? O monóxido de carbono, gente, ele é um gás altamente tóxico, ele é incolor, nós não vemos, não tem cheiro, extremamente tóxico. E por quê? Porque ele se liga irreversivelmente com a hemoglobina. Galera, na maioria dos incêndios, as pessoas morrem por conta da ligação do monóxido de carbono com a hemoglobina. A pessoa desmaia, tá certo? Não consegue mais seu sistema respiratório transportar mais oxigênio, porque todas as hemoglobinas estão presas ao monóxido de carbono. Porque ele não se libera, a hemoglobina e o monóxido não se desfaz a ligação. Eles, quando se ligam, é eterno ali. Só quando a hemoglobina é eliminada, tá? E, consequentemente, poderá matar o indivíduo, né, por asfixia. E ele é formado, tá, o monóxido de carbono, pela queima incompleta de compostos orgânicos. O dióxido de enxofre, tá? Ele é produzido em processos industriais e por veículos. Ele também é utilizado, né, na produção do ácido sulfúrico, causa várias doenças do sistema respiratório, bronquite, asma, efizema. Tá? E ele reage com a água formando um ácido sulfúrico, né, que precipita e ele quem vai originar a chuva ácida. Então, a chuva ácida, tá, ele é formado por conta da eliminação do dióxido de enxofre pela queima dos combustíveis fósseis. E esse dióxido, quando vai para a atmosfera, ele se liga ao vapor da água, formando o ácido sulfúrico e, consequentemente, quando chove, precipita na forma de chuva ácida. Tá? O dióxido de nitrogênio, tá? Ele é liberado pela indústria, provoca também os mesmos problemas no sistema respiratório, como bronquite, asma, efizema pulmonar. Quando em contato com o vapor d'água na atmosfera, forma o ácido nítrico, né, que vai contribuir também para a chuva ácida. Né? E o que é a chuva ácida? Né? Qual a consequência da chuva ácida? Vai diminuir o pH dos ambientes aquáticos, isso aí, consequentemente, vai matar os animais aquáticos, peixes, crustáceos, moluscos. Vai inibir o crescimento de fitoplâncton, prejudicando a cadeia alimentar dos ambientes aquáticos. Consequentemente, vai ter uma diminuição da biodiversidade. Vai provocar lesões nas plantas, principalmente nas folhas, tá? E, consequentemente, vai interferir no transporte da seiva elaborada, tá? O transporte da seiva pelas raízes. Consegue destruir bactérias e fungos simbiontes, são aquelas bactérias que vivem juntamente com as raízes, aqueles fungos que vivem juntamente com as raízes, consequentemente mata fungo e mata também o ser que está fazendo a simbiose. Principalmente, tá certo? Um ser muito sensível são os líquens, que são uma associação de uma alga com o fungo, né? E, consequentemente, prejudica também os monumentos históricos e também podendo causar doenças, causa doenças, tá, na pele humana, né? Principalmente na pele e também em outras regiões, tá bom? A inversão térmica. Que a palavra diz inversão, inverter. Inverter o quê? As camadas de ar mais baixas da atmosfera, tá certo, são mais quentes, pois absorvem calor irradiado pela superfície terrestre. O ar quente, por ser menos denso, sobe, levando consigo os poluentes. Ao subir, o ar torna-se frio e denso e acaba descendo novamente, criando uma corrente de convecção. Essa corrente aqui, ó.
ok? O que acontece? Nos meses de inverno, o solo se torna mais frio, o que resfria a camada do ar imediatamente acima. Então, inverte. Tá? Então, vai ter um ar frio, um ar quente e ar frio. O que acontece? Qual a consequência dessa inversão? Tá? O acúmulo de poluentes no ar das cidades o que é que vai ocasionar? Doenças respiratórias, bronquite, asma, efizema pulmonar, irritação nas mucosas. Por que isso ocorre? O que é que acontece? Esses poluentes eles não vão mais para a camada superior. A camada de ar quente forma uma barreira e conjuntamente entre uma camada de ar frio com outro ar frio, que está próximo, tá certo? Está próximo ao solo, tá? E consequentemente faz com que esse poluente não suba, não se disperse mais acima dessa região de ar quente. Consequentemente, esse acúmulo de poluente aqui vai provocar doenças respiratórias, como bronquite, asma, efizema, irritação nas mucosas, principalmente do olho. Tá? Bom, o aumento do efeito estufa. Da radiação solar que chega à Terra, parte é refletida pelas nuvens e parte pela superfície da Terra, enquanto a outra parte é absorvida. Toda essa energia absorvida, uma grande parte mesmo, ela vai ser irradiada na forma de calor, chamada radiação infravermelha. E essa radiação, ela faz com que mantenha a superfície da Terra aqui com um certo aquecimento. O vapor de água, o dióxido de carbono, o gás carbônico, o metano, dióxido de nitrogênio, são os principais responsáveis pela absorção desse calor. Esse fenômeno ocorre naturalmente e é conhecido como efeito estufa. Isso ocorre naturalmente. O que é que ocorre? O que é que ocorre para o aumento do efeito estufa? Acredita-se que com a emissão crescente do gás carbônico proveniente da queima dos combustíveis fósseis, esteja ocorrendo uma intensificação nesse efeito estufa. O que acontece? A radiação solar, galera, ela vem, parte dessa radiação é absorvida pela superfície, parte é refletida, tá, pela superfície, e parte é absorvida pelas nuvens e parte é refletida também pelas nuvens. Tá certo? O que acontece? O calor infravermelho, ele é radiado da superfície, tá certo? Ele vai para o espaço, e para o espaço exterior pelas nuvens, pela atmosfera e pela superfície terrestre. O acúmulo de CO2 faz com que, tá certo, essa radiação infravermelha, seja parada pelas nuvens, elas não passem pelas nuvens e retorna para a superfície da Terra. Essa irradiação faz com que ocorra um aumento dessa temperatura, formando aqui, aumentando o efeito estufa. Então, quem provoca isso é o acúmulo de gás carbônico, tá certo? Que impede que essa radiação infravermelha seja refletida. Ela bate aqui na nuvem carregada de dióxido de carbono e volta. E, consequentemente, tá certo? Aumentando a temperatura da Terra. Tá? Uma das formas, tá certo? As grandes indústrias de automóveis, inclusive aqui no Brasil, tem trabalho, acho que há uns 10 ou 15 anos que eles vêm com essa pesquisa na região, acho que é Mato Grosso, tá certo? Tem uma região lá que eles plantaram uma determinada espécie, eles vêm analisando, tá certo? O efeito dessa espécie de planta na fixação desse dióxido de carbono, que é o CO2 que as plantas usam para realizar a fotossíntese. Tá? Bem interessante esse trabalho. Com o aumento do efeito estufa, a concentração do CO2 na atmosfera está 38%. Antes da Revolução Industrial era 0,29%, hoje está em 0,04% em algumas regiões, ou seja, 38% de aumento. Consequentemente, tá certo? Atuam
A joia está atuando, está afetando a esse aquecimento. Como também o gás metano, que eu falei agora, né? Ele é liberado da processo da decomposição da matéria orgânica, também através dos gases produzidos pelos micro-organismos que vivem no intestino dos bovinos, dos bois, né? Então, isso faz com que esse gás metano também seja liberado. Naturalmente, ele é liberado pelos pântanos, né? A agricultura tem feito com que ocorra a liberação dessa aí, e a pecuária, principalmente da digestão dos animais herbívoros, como falei, dos bois, né? Em 1997, existe um documento que teve chamado Protocolo de Kyoto, tá? Que foi assinado por 175 países durante a realização da Convenção sobre a Mudança Climática em Kyoto, né? Depois teve a Rio +10. E esse protocolo, esse documento teve como objetivo propor a redução da emissão dos gases do efeito estufa na atmosfera. Isso principalmente pelos países desenvolvidos, né? Visando que para que não ocorra, né? Um aumento mais ainda do efeito estufa, né? A meta era se reduzir, né, 5,2% da emissão de gases até 2012, né, partindo dos níveis de 1990. Então, alguma dessas propostas foi o quê? Reformar o setor de energia e transporte. Tem isso aí, mas ainda precisa melhorar bastante. Promover o uso de fontes de energia renováveis. Aqui no Brasil a gente está bem acentuada a eólica e a fotovoltaica, né? Limitar as emissões do metano, tá certo? Principalmente nos grandes lixões, né? Utilizar esses gás metano para a indústria, né? Principalmente nos aterros sanitários, né? Tem muita produção de gás metano. Como também, tá certo, na pecuária, na criação de gado, né? E proteger floresta, né? E outros sumidouros de carbono, né? Esses outros sumidouros, na realidade, são as questões dos pântanos, né? Proteger principalmente a região alagadiça, né? Como manguezais, como Pantanal, beleza? Foi estabelecido nessa conferência o comércio de emissões, onde os países em desenvolvimento com emissões abaixo do permitido podem vender suas cotas de emissão aos países industrializados, que também podem trocar por plantação de floresta nesses países em desenvolvimento, como sumidouros de carbono, né? Os Estados Unidos é o maior poluidor do planeta, né? E sempre alegam que vão ter prejuízo no setor industrial e, por alegar esse prejuízo, eles não aderiram ao protocolo. Tá? Até na época houve essa charge aí, tá certo? Do presidente dos Estados Unidos, né, soltando uma bufa, né, na Terra, que é nada mais nada menos que gás metano. A destruição da camada de ozônio. O gás ozônio, o O3, ele é localizado entre 11 e 50 km de altitude na atmosfera, né? Ele é formado a partir do gás oxigênio. Né? Essa camada de ozônio ele tem a função de filtrar a radiação ultravioleta que vem do Sol. Né? Esses raios ele têm um potencial mutagênico imenso, tá? Sendo considerado um fator que desencadeia câncer, principalmente na pele. Tá? E o uso de um gás chamado CFC em refrigeradores e sprays aerosóis, eles têm esse gás, o CFCs, ele contribui para a destruição dessa camada de ozônio. Tá? E essa destruição fez com que ocorresse, tá certo? Uma grande ocorresse uma mudança, tá? No uso desses gases. Esse gás está proibido, acho que está proibido, não é mais utilizado nem refrigeradores nem sprays aerosóis, tá certo? Mas o que ficou na atmosfera tem causado bastante prejuízo. Tem muita discussão a respeito desse tema,
Tem muitos pesquisadores, a maioria dos pesquisadores acreditam em toda essa pesquisa científica, né, que traz esses resultados sobre a destruição da camada de ozônio. Tem outros que não, tá? Mas, né, nós devemos, tá bom, gente? Sempre acreditar na ciência, tá? Então, espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, entre em contato no WhatsApp ou nos plantões, tá bom? Um cheiro do tio fofo. Até amanhã, se Deus quiser. Sim, tá. E parabéns pelo dia de vocês, tá bom? Parabéns pelo dia do aluno. Tá joia? Vocês merecem, tá? Cheiro de novo.